Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai tratar de o que é, como você viu pelo título do vídeo, o que é o NPI, o que significa NPI, quais serviços ele presta, tudo sobre o NPI. Antes de começar o vídeo, deixa eu te pedir um favor, clica aqui embaixo em se inscrever e clique em curtir para ajudar a espalhar ainda mais esse conteúdo por aí e eu produzir mais conteúdos, porque tem vários conteúdos que ainda vão vir, então se inscreva no canal. Bom, primeira coisa que a gente vai tratar é o que é INPI. O que significa INPI ou INPI, como algumas pessoas chamam, tá? O INPI, que é a forma adequada, porque se trata de uma abreviação, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O que significa? Ele cuida boa parte, o INPI hoje não cuida só de propriedade industrial. Existem outras propriedades que ele também cuida, mas que boa parte do seu serviço, dos seus produtos, ele está ligado à atividade dentro da proteção intelectual, ele está ali debaixo do guarda-chuva que é a proteção industrial, tá? O INPI é uma autarquia federal criada em 1970 e ela é ligada ao Ministério da Economia, né? Que hoje tem um nome enorme, Ministério da Economia, Desenvolvimento e tal. Antes o INPI, né? Era, né? Que ele se transformou, era um departamento que foi criado em 1946, que era o Departamento Nacional de Propriedade Industrial, que era vinculado ao Ministério do Trabalho, que cuidava dessas questões lá, que era tratado dentro do NPI. O processo de marca, de registro, de propriedade industrial ficava lá dentro, até se transformar em 1970 no INPI. A lei hoje que rege boa parte do NPI é a Lei 9.279 de 1996, assinada no governo de Fernando Henrique. Hoje o NPI ele ainda continua com a sua sede no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e na capital do Rio de Janeiro, no bairro do centro do Rio, né? O NPI ele não só tem um serviço de marca, tá? Que é o que a gente trata e que boa parte das pessoas conhece. Ele também tem de patente, tem também de desenho industrial, transferências de tecnologia, né? Quando um país está transferindo uma tecnologia para outra e você consegue depositar os protocolos lá. Indicação geográfica, que é onde você consegue dizer que realmente aquela marca ela vem daquele, por exemplo, queijo de Minas. Então ele diz que exatamente é de Minas aquele queijo. Isso que seria uma indicação geográfica. Também ele fala de programa de computador, você consegue salvar lá dentro do NPI todos os programas de computador que você tiver, que tem ali toda a base, né, a fonte, os dados, você consegue também registrar isso lá dentro do NPI. E também a topografia do circuito integrado. A topografia é aquele desenho, sabe quando você pega uma placa? Você tem um desenho completo ali da placa, você tem os circuitos ali. Então, essa topografia também é registrada. Eu não sei se eu falei, tem também desenho industrial, que tanto serve como, por exemplo, aquele design do Netflix, você protege isso em desenho industrial. O design de um produto, de um relógio, de uma bolsa, isso tudo, se o design for diferente, ele é protegido lá dentro do desenho industrial. E o INPI é que cuida disso, dessa parte, tá? De registro. O INPI não é uma burocracia brasileira, ao contrário que muita gente acha. Muita gente acha que, na verdade, o INPI é uma coisa que foi criado pelo Brasil e que é uma burocracia que só o Brasil tem. Não existe. Existem vários outros INPIs, tá? Espalhados pelo Brasil. Cada organização tem o seu próprio nome. Mas para você entender isso, que isso é realmente global, existe uma organização que cuida disso, propriedade intelectual, que é a OMPI, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que o INPI também faz parte e que também integra o acordo que existe, tá? Que esse, por exemplo, essa OMPI foi criada em 1961 em Genebra, na Suíça. Então por isso que, inclusive, o Protocolo de Madrid, quando você vai pagar, o Protocolo de Madrid é um protocolo que você consegue abrir um pedido de registro, por exemplo, de marca aqui dentro do Brasil, e você consegue fazer em outro país também. Quando você vai pagar isso, você paga, se eu não me engano, em franco suíço. Justamente por isso, que foi nessa cidade que se estabeleceu a moeda da onde você vai pagar. Por isso que às vezes fica tão caro quando você vai pedir um protocolo internacional, né, de marca. Vinculados à OMPI, né, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, tem mais de 187 estados, estados-nações, né? Tem alguns estados que não são considerados países, por isso que eles falam que são estados. Mas seria como se fosse 187 países. São muitos países integrantes disso. E esses estados conseguem, através desses estados, você consegue protocolar ali um pedido de registro internacional. Os pedidos de registro, né, lógico, são nacionais.
mas através dos acordos que existem, e até para você entender que isso não é uma burocracia brasileira, isso é feito nesses 187 estados, cada um tem sua particularidade. Às vezes um precisa de procurador, às vezes o outro não precisa. Às vezes você tem um processo, mas todos eles são vinculados a essa organização, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que é ligada à ONU, tá? Então não é uma coisa só do Brasil, só exclusiva do Brasil, achando, só o Brasil que vai... Não. 187 estados assinam esse acordo e seguem esse procedimento, por exemplo, para registro de marca. O objetivo tanto da OMPI e do INPI, né, do INPI Nacional Brasil e da OMPI, é ajudar as empresas a conciliar nessa parte de registro de propriedade industrial. A gente pode fazer até um vídeo explicando o que é essa diferença entre propriedade intelectual e propriedade industrial, para vocês entenderem o organograma de como funciona esse guarda-chuva. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que eles têm o objetivo de justamente ser um organismo que vai ajudar, sabe? Seria como se fossem as prefeituras liberando a licença para, por exemplo, um comércio de comida. Ele precisa ter a adequação, as normas adequadas para aquilo ser liberado. Então não pode ser feito assim de qualquer forma. Precisa ser uma regra e tudo mais. Então por isso que existe esses organismos para registro de marca e até para as outras coisas também. Da OMPI, para você entender que é uma coisa tão internacional, que existem várias coisas, tratados que saem daí, que até o próprio NPI participa, o Brasil participa, né? Que é a Convenção de Paris, o Protocolo de Madrid, que a gente consegue aplicar marcas no exterior através desse protocolo, que a gente faz dentro do NPI, consegue inclusive trazer de outro país para dentro do NPI, sabe? Se você tiver uma marca, por exemplo, na China, quer colocar aqui no Brasil. Então isso é uma coisa internacional, uma coisa que vários países cuidam também. Existem inclusive outros países que têm INPI, exatamente o mesmo nome, INPI. Se você for no Instagram agora e pesquisar INPI Argentina, você vai encontrar um INPI, um órgão que cuida da propriedade industrial na Argentina, entende? E que leva o mesmo nome. Por exemplo, em Portugal também é a mesma coisa. Ele leva o mesmo nome. Mas por que eles levam o mesmo nome? Os tratados, as organizações são nacionais. Até pelos acordos que são assinados. Se alguém quiser protocolar, por exemplo, Bruno, eu quero protocolar um pedido internacional de marca. Como é que eu faço? Bom, você tem que protocolar no país que você quer atuar. Por exemplo, eu quero atuar no Canadá e na China. Você vai ter que colocar um pedido aqui no Brasil lá para o Canadá, que é um processo diferente, e vai ter que protocolar um na China. Então não é um internacional. Você vai fazer do mundo todo nesses 187 países que fazem parte. É nacionalmente, mas você tem um sistema, que é o Protocolo de Madrid, que você consegue distribuir para os outros, que o Brasil faz parte do acordo. Mas Bruno, por que é importante? Por que você explicou isso tudo do NPI? Porque é muito fácil, é uma coisa que nossa mesmo brasileira, ficar reclamando do próprio país, das burocracias do próprio país. Existe sim muitas burocracias que a gente tem razão em reclamar, mas o NPI não é uma delas. O NPI faz parte de um processo internacional para registro de marca, assim como qualquer outro dos demais países, como a Argentina e Portugal, que são países diferentes, estão em continentes diferentes, mas que têm o mesmo processo de registro de marca. Então você precisa registrar a marca. Lógico, cada um deles tem a sua atribuição, suas próprias leis, mas existe um organismo que cuida disso. No caso do Brasil, a autarquia se chama INPI.